13. Amém? A palavra que o Senhor colocaram no meu coração nesta noite, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, ao qual a epígrafe do texto vai dizer: a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Capítulo 3 do livro de Atos nos diz assim a palavra de Deus: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, a nona, e isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Ele era levado todos os dias, e assim o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, na companhia de João, disse: olha para nós, ó glória. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma coisa. Então afirmou-lhe Pedro, dizendo: nós não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. No nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E segurando pela mão direita, o ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os seus pés e tornozelos se firmaram sobre o chão. E deu um salto, e pôs-se em pé, e começou a andar, e logo seguia eles dentro do pátio do templo, andando, saltando e dando glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias! Que Deus possa alcançar a tua vida nesta noite, que Deus possa te visitar de uma maneira excepcional. Eu costumo dizer que mediante a situação ao qual nós estamos vivendo, não é desperdício você entregar tudo aquilo que Deus tem gerado no seu coração. E não é porque nós estamos através de um canal no Facebook, não é porque nós estamos na igreja, mas sem pessoas para nos ouvir, nos assistir. Mas eu vim aqui nesta noite como um canal de Deus e um profeta do Senhor para dizer para a tua vida: se prepare para viver o melhor da parte de Deus. Se prepara para viver aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Eu não sei como é que está aí no local onde você está acompanhando essa transmissão, mas aqui onde nós estamos sentindo a presença de Deus, e nós temos a certeza que Deus está fazendo coisas extraordinárias acontecendo sobre as nossas vidas. E como eu tenho o meu costume, está aqui o nosso irmão William, eu vou dar lugar, porque eu estou sentindo a graça de Deus aqui, William. Eu estou sentindo a graça de Deus, Cauã. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, e eu quero que essa presença venha te envolver aí também, dentro da tua casa, no teu serviço, aonde você estiver, que você seja alcançado pelo poder da palavra de Deus. Meus irmãos, o episódio que lemos da palavra de Deus, o episódio de Atos, capítulo de número 3, se não é o mais marcante do público pentecostal. Embora nós vemos que nós falamos isso simplesmente porque toda pessoa que quer mostrar uma suposta unção que elas carregam,
elas sempre irão usar a expressão que Pedro usou no capítulo 3 de Atos. Pastor, mas que expressão é essa? Expressão essa que nós vamos encontrar no verso de número 6 do capítulo de número 3 de Atos, aonde Pedro vai dizer: olha, não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. A expressão do versículo de número 6, ela ganha uma proporção tão grande, porque ela não revela simplesmente a coragem, a ousadia de Pedro, mas ela nos revela os valores espirituais. Valores espirituais este que tem que acompanhar o homem e a mulher de Deus, porque o homem e uma mulher de Deus que tem a marca do Espírito Santo na vida, ele tem a certeza de um ministério cheio, transbordante de milagres, provisões e maravilhas. Então nós vamos ver que esse verso de número 6, ele é carregado de valores espirituais. Mas quando nós vamos ver o texto do capítulo de número 3, é bem verdade, meus irmãos, que é um texto muito simples. E nós vemos, entendemos que não é preciso alguém ser expert na palavra, na Bíblia, para conseguir elaborar uma mensagem ou direcionar alguém algo através desse texto. Eu não falo isso menosprezando, mas eu falo isso com a intenção de te fazer entender que na simplicidade em que o escritor vai relatar o texto, ele nos dá uma visão, ele nos dá grandes vertentes e nos faz entender o texto de uma forma simples. É muito fácil. Nós vamos contar para você essa história. O texto que nós lemos, ele vai dizer que Pedro e João estavam subindo juntos ao templo para orar. Só que quando eles estão na porta deste templo, você conhece bem a história, você conhece detalhadamente as vírgulas desse texto, e você sabe que chegando à porta do templo, eles vão se deparar com um homem que era coxo, aleijado de ambos pés, desde o ventre da sua mãe, que era posto ali todos os dias da sua vida para pedir esmola àqueles que entravam dentro do templo. É bem verdade que nós vemos que quando ele tem um encontro com Pedro e João, Pedro e João olham para ele e digam: olha para nós. E quando o coxo olha, é da sua ciência que ele vai olhar para Pedro e João esperando receber alguma coisa da parte deles. Só que Pedro toma a palavra e vai dizer: nós não temos prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, e estendendo a mão, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram no chão, e o coxo agora entra dentro do templo, andando, saltando e dando glória a Deus. Para você entender a simplicidade desse texto, e eu creio que é do entendimento de todos aqueles que estão nos acompanhando. É bem verdade que este texto simples, eu creio que eu não gastei nem 3 minutos para mim citar esse texto de uma forma simples, mas do seu entendimento. Mas o que me alegra, o que me chama a atenção, é que todas as vezes que olhamos para a palavra de Deus com atenção, com direção dada pelo Espírito Santo, ele começa a nos revelar caminhos. E por mais que seja uma história simples, nós vamos aprender grandes pedras preciosas que nós vamos encontrar nesse texto. A primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta hora é que o texto ao qual nós lemos, ele vai dizer que Pedro e João, eles estavam indo ao templo
Pedro e João estavam subindo juntos ao templo. Por certo, agora a Bíblia nos diz que eles estão indo ao templo para orar. Eles estão indo ao templo para buscar a Deus. Eles estão indo ao templo para se revestir da presença de Deus. Eles estão indo ao templo para se encher da presença de Deus. Eles estão indo ao templo para se renovar da presença de Deus. Olha só, meus irmãos, nós vemos que Pedro e João subindo ao templo para orar. Na porta daquele templo, agora eles vão se deparar com uma ocasião que para um homem que era coxo era uma situação costumeira, mas eles estão indo ao templo para orar. E quando eles se deparam com um homem na porta do templo, um homem que está ali pedindo esmola, vai olhar para Pedro e João e vai dizer: me dá uma esmola, eu preciso de uma esmola, eu necessito de uma esmola. Só que entenda, Pedro e João, eles não estão indo ao templo para entregar esmolas. Pedro e João estão indo ao templo para orar. Quando o coxo pede algo a Pedro e João, vejamos que a resposta, como eu já disse no princípio desta mensagem, a resposta de Pedro é clara e ela é marcante aos nossos corações. A resposta de Pedro ao pedido de esmola do coxo é: nós não temos prata e também não temos ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. E isso é do seu conhecimento. Mas eu quero que você me entenda. Alguém pode se perguntar: como é que Pedro está indo ao templo e não tem nada em recursos materiais para entregar? Como é que Pedro está indo ao templo, está indo para a igreja e não tem dinheiro no bolso para dar para alguém que possa pedir? Pedro não tem prata, Pedro não tem ouro. E alguém pode se dizer: o porquê que Pedro não tem prata, o porquê que Pedro não tem ouro e está indo ao templo para orar? Nós vamos ver que Pedro, ele sabe, Pedro, ele tem o conhecimento que a falta de estrutura na terra não pode impedi-lo de subir até a presença de Deus. Eu quero profetizar isso para alguém, eu já estou arrepiando aqui, eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo, e Deus está mandando eu dizer para alguém: eu sei que o momento ao qual nós estamos vivendo é um momento ao qual as estruturas financeiras do país estão caindo, estão diminuindo, mas Deus te trouxe através desta live para te dizer: não se limite com as estruturas terrenas, porque a estrutura que eu tenho reservado no céu para alcançar a tua vida, ela é capaz de suprir as tuas necessidades. Eu quero profetizar sobre a tua vida, e eu creio que tem várias pessoas nos acompanhando, e eu quero ser profeta de Deus para dizer para você nesta noite: Deus vai suprir aquilo que você precisa. Ah, pastor, mas não tenho prata nenhum. Não, você não precisa de estrutura terrena. O que você precisa é de revestimento do alto, e aquilo que falta na terra não pode te impedir de chegar no céu através da sua adoração. Glória a Deus. Pedro tem o conhecimento que a falta de estrutura não pode impedi-lo de subir até a presença de Deus. Pastor, mas por que você fala isso? Porque o texto diz que na certa ocasião Pedro e João subiam para orar. Pastor, então você quer dizer que eu não preciso ter nada na terra para mim subir? Não. Então quer dizer que eu não preciso ter nada no bolso para mim subir para a presença de Deus? Não. Porque entenda, para entrar no templo você não precisa pagar nada.
Para entrar na presença, você não precisa pagar nada em estrutura e valores terrenos. Para entrar no templo e subir até a presença de Deus, basta ter um coração contrito na presença. Oh Jesus, oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E Deus está dizendo para muita gente: eu sei que o momento, alguns estão tristes, outros estão entrando numa fraqueza espiritual, mas através desta live profética, eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Deus está te visitando, está te renovando. E aqueles que acharam que você ia ficar parado na porta de um templo, mendigando, esperando esmola, não. Jesus me trouxe para anunciar para a tua vida: tem Pedro vindo ao teu encontro. Tem Pedro vindo ao teu encontro. Tem Pedro vindo ao teu encontro. E quando Pedro chegar, ele não vai trazer prata e não vai trazer ouro. O que Pedro vai trazer é aquilo que é capaz de levantar quem está caído. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Ele é capaz de levantar aquele que está batido. O que Pedro tem para trazer é aquilo que a medicina não consegue encontrar na vida de quem está enfermo. O que Pedro está trazendo é aquilo que a estrutura terrena pode olhar e pode dizer: não tem como abrir essa porta. Mas o que Pedro está trazendo é aquele que tem a chave de Davi, é o que abre porta onde não tem porta, é o que cura o incurável. Ele é Deus, Ele é Deus. Oh glória. E eu imagino, meus irmãos, que quando Pedro está indo ao templo, ainda que tem pessoas ao seu redor dizendo: como é que ele vai subir ao templo e não tem nada? Como é que ele vai subir ao templo de bolso vazio? Ele está subindo porque ele entende que para entrar no templo não precisa pagar nada. Em outras palavras, William, Pedro está dizendo: olha, para mim subir na presença de Deus é pela graça. E se é pela graça, é de graça, não precisa pagar nada. E oh meu Deus, eu estou sem, oh Jesus, oh meu Deus, aleluia, oh glória a Deus. E eu até imagino, se Pedro pudesse escolher um louvor para cantar, para louvar no seu percurso até o templo, quem estava fora estava dizendo: está indo orar, mas não tem nada. E Pedro estava dizendo: pois o amor não se compra, olha aí, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. É de graça, William, é de graça. O amor não compra, ele é de graça. Então alguém pode estar dizendo: ô Pedro, o que é que você está fazendo na casa? O que é que você está indo fazer no templo? Aí Pedro está dizendo: eu quero conhecer Jesus, mas não tenho nada. Eu quero conhecer Jesus, mas eu não tenho dinheiro. Mas o que está indo fazer no templo, Pedro? Eu quero conhecer. Eu profetizo. Eu quero conhecer Jesus. E vai. O meu amado é o mais belo entre. Ele está indo porque a entrada no templo é pela graça. Porque se nós tivéssemos que pagar para entrar na presença de Deus, ninguém conseguiria pagar por esse valor. Eu quero que você me entenda. Eu quero que você compreenda esta aleluia. Eu quero que você entenda o que Deus está falando com você através desta live. Se fosse para pagar, para você estar no culto, você não conseguiria pagar o preço.
Se fosse para você ter que pagar para estar dentro do templo, você não teria condições para pagar por tudo isso. Aí eu entendo agora o porquê Jesus foi na cruz do Calvário, porque tinha que ser pago. Jesus foi na cruz para pagar a tua dívida. E se você conhece bem e lembra, quando Jesus está na cruz e ele vai dar o seu último suspiro de vida, dizendo: Pai, está consumado. Só que esta palavra no grego é tetelestai, que no português é está consumado. E você lembra o que aconteceu quando Jesus estava na cruz pregado e disse: Pai, está consumado. Você se lembra o que aconteceu quando Jesus disse isso? O véu do templo se rasgou. E quando o véu se rasga, o caminho que estava fechado, agora você tem a liberdade de entrar por ele e não ter que pagar por nada. O significado de tetelestai é: Pai, está consumado. E nos tempos de Jesus, no tempo passado, essa palavra ela era usada em 3 ocasiões diferentes. A primeira ocasião que o nome tetelestai era usado era quando, olha só, quando um servo recebia a ordem do seu senhor para executar uma ordem, e ele executasse. Quando ele voltava, William, ele voltava dizendo: tetelestai, a ordem que me foi dada, eu cumpri. Oh, aleluia. A segunda ocasião que o nome tetelestai era usado era quando o capitão ia para a guerra no território do inimigo e vencia a batalha lá no território do seu adversário. Ele voltava para o seu reino e dizia: tetelestai, eu fui até o campo do adversário e derrotei e trouxe a vitória para o meu povo. A terceira ocasião que o nome tetelestai era dito era quando alguém que tinha uma dívida e ele parcelava essa dívida em 5, 10, 12 vezes, e quando a pessoa pagava a última prestação, o credor ele pegava uma promissória, carimbava um nome tetelestai, que está dizendo: ele comprou, mas ele pagou a sua dívida e ele não deve mais nada. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Quando Jesus na cruz do Calvário ele disse tetelestai, ele estava dizendo: eu, como servo do meu pai, eu tive uma ordem sobre a terra, e sobre a terra eu executei. Eu, como capitão da guerra, eu fui até o campo do adversário e eu venci. Oh, labaia, eu venci a batalha. E agora, como cordeiro que foi morto no madeiro, eu estou pagando a dívida, porque eles vão ter livre acesso. Eles vão ter livre acesso. Você não deve mais nada. Jesus está mandando eu dizer para alguém aqui nessa noite: você não deve mais nada, porque o cordeiro já pagou o preço. Ele está ele está mandando eu profetizar para alguém: tetelestai, a tua dívida foi paga. Tetelestai, está consumado. O caminho fechado agora está aberto pela graça de Deus. Do pecado que nos traz restauração. Pode dar glória a Deus aí na sua casa. Nada além do sangue
dizer que Pedro, mesmo sem recursos, o que ele estava fazendo no templo? O que ele estava indo ao templo? Ele estava indo desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Não é porque não temos recurso na terra que o acesso é limitado. Pedro está indo mesmo sem recurso, porque ele sabia, a dívida foi paga e ele é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Você é livre. Você é livre. Nada além do sangue. Nada Você é além livre. do sangue Você é livre. de Jesus. Você é livre. Você é livre. Você é livre para adorar. Eu sou livre. Se você consegue declarar nessa live, declara aí: eu sou livre. Eu sou livre. Se você consegue declarar: eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. O caminho está aberto. Entra por ele. O caminho está aberto. Entra por ele. Quando se trata de valores espirituais, isso não precisa de esmola. Quando se trata de valores espirituais, não precisa de recursos terrenos. Pastor, então o que precisa? Se não precisa de recursos terrenos, o que precisa quando o valor espiritual é inserido no meio? Precisa de alguém com disposição. Disposição para ir, disposição para fazer. Não deixe sua falta de condição impedir você de subir até a presença de Deus. Eu quero que você entenda algo e crave esta palavra no seu coração. Evangelho não é para quem tem condições. Evangelho é sentir a necessidade, mas saber que tem um Deus provedor dela. Evangelho não é para quem pode, evangelho é para quem sente. Então, meus irmãos, eu entendo que quando Pedro está indo ao templo orar, era como se ele estivesse dizendo: eu não estou indo porque eu posso, eu estou indo porque dentro de mim tem um fogo que queima. Era como que se Pedro estivesse dizendo: eu não estou indo porque eu posso, eu estou indo porque eu tenho um fogo dentro de mim. Ah, se você pudesse entender o que Deus está falando, se você pudesse compreender que Deus está dizendo: você não se move por aquilo que você é, ou por aquilo que você tem. Você se move no sentir. E esse sentir vai ter momentos que você vai ter a necessidade, mas mesmo tendo a necessidade, esse fogo que queima, esse fogo que arde dentro de você, ele faz entender que tem um Deus que conhece a tua necessidade. Ele te faz entender, ele te faz entender que tem um Deus que é provedor. E Pedro está indo para o templo dizendo: eu não tenho nada, mas eu sinto algo dentro de mim. E ele está dizendo: eu tenho fogo, vai. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Eu tenho. Ó Pedro no que templo. não me dá descanso. Orabacalaia. Não tenho descanso. Ó Pedro, eu tenho, vai. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Ah, não dá. Que não me dá descanso. Só que esse fogo não é para quem Eu não quer. tenho descanso. Esse fogo não é para quem quer, é para quem sente. Deixa queimar, deixa queimar. Vai, Deixa queimar, deixa queimar.
eles chegam até a porta do templo, e quem está na porta vai pedir esmola. Aí alguém pode dizer: pastor, quando eles têm um encontro com o coxo, agora eles vão dizer aquela palavra. E muita gente, William, acha que quando Pedro e João chegam na porta do templo, ele já vai chegar fazendo milagre na vida daquele coxo. Mas antes de Pedro e João olhar para o homem e dizer: levanta e anda, nós vamos ler o verso de número 4, que Pedro e João vai dizer para ele: olha para nós. Pastor, mas eles não disseram levanta e anda primeiro? Não. Antes de dizer levanta e anda, Pedro e João entenderam que o homem que estava pedindo esmola, ele precisava de uma postura, porque Deus, ele quer mudar a história dele. Só que para Deus mudar a história, ele tem que ter mudanças na sua postura. Era como, William, que se o coxo estivesse assim, ó, pedindo esmola, mas de cabeça baixa. Só que quando Pedro e João olham para ele e diz: olha para nós, olha o que ele faz, ó. Aleluia. Ele mudou a postura, porque o que Deus quer fazer na tua vida, Ele não vai fazer com você de cabeça baixa. Eu vou falar isso aqui de novo para alguém que está nos acompanhando pela internet. O que Deus tem para fazer na tua vida, Ele não vai fazer enquanto você estiver de cabeça baixa. Mas isso tem base bíblica, pastor? Tem. Eu me lembro quando, olha só, Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sai lá para fora e conta as estrelas do céu. Deus está pedindo para Abraão fazer uma coisa que para Abraão seria impossível. Aí alguém pode dizer: Mateus, por quê? Que mesmo Deus sabendo que seria impossível Abraão contar as estrelas do céu, Deus vai pedir para ele olhar para cima, porque Deus não quer alguém cheio de promessas olhando para baixo. Deus, ele não quer ver alguém que é cheio de promessas andando cabisbaixo. E ainda que você não consiga contar as estrelas do céu, Deus quer que você saia da tenda, mas saia de cabeça erguida, entendendo que Deus é o Deus da promessa. Oh, aleluia. Oh, vamos terminar. Agora o coxo vai olhar para Pedro e João, e quando olha para Pedro e João, ele muda a sua postura. E ele mudando a sua postura, olha isso, agora vem as palavras de poder. Eu não tenho prata, eu não tenho, oh aleluia, mas o que nós temos, isto lhe damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Levanta e anda. Só que se você observar no texto da palavra, você vai ver que o homem não levanta imediatamente quando as palavras são pronunciadas. Porque agora o verso seguinte vai dizer: e tomando ou ajudando o coxo a se levantar, primeiro os pés e tornozelos estão sendo firmados no chão. Porque quando Deus te levantar, Ele não vai te levantar para você cair depois novamente. Quando Deus te levantar, Ele vai te levantar, mas primeiro
Antes de você saltar, Ele vai firmar os teus pés no chão. Antes de você correr, Ele vai firmar os teus pés no chão. E eu quero profetizar, quem sabe você que está nos assistindo, você parou, você desistiu, você desanimou. E eu quero através deste culto, eu quero através desta live, convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que não faz mais parte do rebanho de Cristo, se você quiser voltar para Jesus, deixa aí nos comentários que depois nós vamos ler e nós vamos comunicando à igreja, aos irmãos. Mas se você quer voltar para Jesus, volta hoje, porque Jesus, Ele quer mudar a tua história. E quando Ele te levantar novamente, Ele vai te levantar e Ele vai firmar os teus pés e tornozelos. E quando os seus pés e tornozelos serem firmados sobre o chão, você vai correr, você vai saltar. E além de correr e saltar, a Bíblia diz que o coxo, ele entra no templo saltando e glorificando a Deus. Eu quero que você seja alcançado nesta noite. Eu quero que você seja visitado pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero ministrar uma oração sobre a tua vida. Eu quero ministrar uma oração sobre a tua casa. E o que Deus quer que você entenda é: não deixe esse fogo que arde dentro de você se apagar. Esse fogo te faz sentir aquilo que as estruturas terrenas não sentem. Pastor, mas o momento é de dificuldade, o momento é ruim. Mas você tem um Deus que, mesmo sabendo das suas adversidades, Ele está dizendo: eu não posso deixar alguém que tem tanta promessa se abater neste momento de caos. Deus está dizendo: levanta a tua cabeça, levante a tua cabeça, porque você tem um Deus que cuida, você tem um Deus que zela, e você tem o sentimento, você tem uma presença dentro de você. Eu quero que você feche os teus olhos. Nós vamos orar por você neste momento, e o Espírito Santo vai te visitar aí agora. Oh Espírito de Deus, neste momento, Pai, eu quero, juntamente com os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora pela live na internet, que o Senhor possa alcançá-los e visitá-los de uma maneira especial. O Senhor é o Deus conhecedor de todas as coisas. Mas o que eu venho pedir para o Senhor neste momento é: deixa queimar esse espírito. Deixa queimar. 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 Deixa o Espírito Santo te visitar nesta noite. Uma coisa deixa eu ficar neste lugar. Entra na presença dele. Entra. Minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Somos seus ministros. Nós ministramos. Negue o seu fogo. Nós ministramos a presença. Somos teus ministros. Eu ministro a presença de Deus sobre a tua casa. Eu ministro a presença de Deus sobre a tua vida. Receba da parte do Senhor agora. O seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Deixa queimar.
do Deus eterno Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que nós queremos nesta noite apresentar a vida de cada um. Nós apresentamos, ó Pai eterno, a nossa nação em tuas mãos. Nós apresentamos, ó Pai eterno, nosso povo em tuas mãos. Que o Senhor não venha deixá-los, ó Pai eterno, fraquejar no meio deste processo, mas que esse processo venha os fortalecer ainda mais. Deus, é no nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, que nós pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa visitar a sua vida. E entenda, o caminho está aberto. O caminho está aberto para você passar. Que Deus te abençoe, que Deus alcance a tua vida, que Deus te cure e te sare, que Deus te renove, em nome de Jesus Cristo. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.